Ele é muito bom jogador de futebol, mas muito bom mesmo. O Pedro é o melhor jogador atuante no Brasil. Então, assim, ele se beneficia do que o Flamengo pode oferecer a ele e ele representa o que o Flamengo é também em termos de poder de decisão. Tem também Marcos Braz falando sobre a negociação pelo meio atacante Claudinho do Zenit. Sim, a novela continua. É isso aí, nação rubro-negra! Separei para vocês 2 cortes sensacionais. O primeiro, da mídia rasgando elogios ao Flamengo e principalmente ao atacante camisa 9 Pedro. Tem atualização da chegada, da possível chegada do meio-campista Claudinho, Michael. Tem Flamengo como prioridade, então não pula se quer uma parte. Estou chegando com tudo nessa sexta-feira para atualizar vocês sobre o dia a dia do nosso Flamengo. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e me diga também, por favor, a cidade que vocês moram, que eu prometo responder e mandar um alô para cada um de vocês. Vejo que a mídia esportiva acabou de falar sobre o Flamengo e sobre o mercadão da bola do nosso rubro-negro. Dê só uma olhada. E o Flamengo teve uma ótima noite, de acordo com o seu potencial, controlando o jogo, não se expondo, sendo sólido defensivamente. O Gerson está jogando muito futebol, de novo. E é já há algum tempo, porque ele, às vezes, por momentos, foi um jogador de fases. Ele está num momento brilhante. E ele comanda o Flamengo, ele controla. Ele e o Pedro são os jogadores mais influentes num time que tem muitos outros jogadores com essa capacidade. E já que você fez uma comparação olímpica, no jogo de ontem, especificamente ontem à noite, nessa vitória por 2-0, que ficou curta, na minha opinião, o Flamengo foi a Kate Ledeck ganhando 1.500 metros nado livre por vários corpos de vantagem contra suas adversárias. Aliás, ela é empatada, né? A mulher americana com mais medalhas na história olímpica. É uma coisa de louco. Maravilha, já informações completas sobre os Jogos Olímpicos e já também a gente vai escolher, torcedor do Flamengo, um personagem rubro-negro que faz uma grande temporada. Quem será? Quem será? Eles já citaram alguns nomes que podem estar nessa discussão. São alguns e a gente vai falar de um especialmente já, mas antes vamos com o noticiário do Palmeiras, a quinta-feira agitada no CT do clube. Outro dia também que a gente não falou, foi num encerramento de bloco, muito raro eu encerrar o bloco com um pitaco, mas eu encerrei, a gente não debateu, então eu vou jogar para você. O Abel passou por isso e ele às vezes leva um tempo para detectar a mudança. O Palmeiras, ele fala do jogador Titular em 36, 29, assim, compara o nosso assunto, André. Os gols que são fáceis, ele é muito perigoso, conforme o que ele entende que é o melhor para, não importa qual, que supera todos os outros, né? Então, é o que a gente fala do Pedro há algum tempo. Ele é muito móvel para o tamanho que ele tem, ele chuta bem com os 2 pés, não importa se a bola cai em um ou cai no outro, ele não precisa ajeitar jogadas, ele toma decisões nesse sentido para preparar a própria finalização, conforme o que ele entende que é o melhor para a jogada e não o que é melhor para uma situação em que ele se sinta mais confortável para bater de um jeito ou bater de outro. Ele é muito perigoso por isso, porque você não sabe o que ele vai fazer. No jogo aéreo, por impulsão e estatura, ele é letal. Ele faz os gols que são fáceis, entre aspas, as bolas que são cruzadas para ele dentro da pequena área, como essa de ontem pelo Luiz Araújo. Embora o passe que determina a periculosidade do lance é o passe do Gerson para o Luiz Araújo, o que não significa dizer que o passe do Luiz Araújo, a assistência para o Pedro, não tenha sido ótima, porque foi. Então ele faz esses gols de dentro da área, dentro da pequena área, muito próximo do gol adversário. Ele cria gols para os seus companheiros, ele está completamente à vontade nesse papel. Ele joga de frente para o gol, joga de costas, ele pode sair da área. Ele é muito bom jogador de futebol, mas muito bom mesmo. E talvez ele tenha uma chance no futuro em algum lugar fora daqui. Eu não sei se ele pensa nisso, já que ele já foi e voltou. E, obviamente, não se trata de uma situação que seja necessária para nós qualificarmos o Pedro como jogador, mas é que o nível dele é tão alto que dá para falar até nisso. E a discussão a respeito de quem deve ser o centroavante do Flamengo não passa mais por uma preferência de um certo treinador que pode ser diferente da preferência do treinador anterior ou do próximo.
ele é um jogador superior para este papel. Da forma como o Flamengo joga hoje, não tem ninguém no Brasil que seja do nível do Pedro. Não tem. Ele é o melhor. Zupa. E ele consegue oferecer o jogo que o tamanho dele, tamanho digo de altura mesmo, o porte físico dele, sugere que seja feito, que é um jogo de bola cruzada, um jogo onde ele faça uma preparação para quem vem de trás, e ele consegue entregar isso. Ou ele permite ao time que faça um jogo que se adeque à qualidade técnica dele. É um jogo mais por baixo, mais de achar um passe para o companheiro, ou de definir numa jogada só. Então, pela estatura, pelo porte físico dele e pelo repertório técnico dele, ele é um jogador que te oferece dois tipos de jogo. Ele é o tipo de centroavante que o Tite gosta muito. Não por acaso, o Tite levou para a Copa do Mundo e, inclusive, o colocou no fatídico jogo contra a Croácia. Quando o Brasil foi eliminado, o Pedro estava em campo. O Pedro só não exerceu um papel maior dentro da seleção brasileira porque assim, a comissão técnica entendia, e talvez a prática tenha mostrado, que ainda há uma diferença entre quem é um craque jogando no Brasil e quem é um jogador para ser titular de um Brasil na Copa do Mundo, no atual momento, jogando no futebol europeu. Mas que dentro da característica, e o Pedro sempre foi, nos tempos de seleção, eu ouvi do próprio Tite, informalmente, algumas vezes, de que ele gostaria de ter um jogador com o perfil do Pedro. Como o Brasil não tinha no futebol europeu um jogador em outro nível de futebol com essa característica, ele olhou para o mercado interno. E esse cara era o Pedro. E para jogar aqui no nível que ele joga, no entendimento que ele tem com a Arrascaeta, que é o entendimento... A gente falou muito tempo, né, do entendimento Gabriel e Bruno Henrique, o próprio Gabriel e Arrascaeta, mas o entendimento que existe entre o Pedro e o Arrascaeta é muito bonito de ver. Então ele sobra. Então, assim, ele não é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro porque existe o Matheus Pereira jogando muito no Cruzeiro, num grau de dificuldade maior para ele assumir o papel que ele assumiu, e porque o Estevão fez o primeiro turno que fez o Palmeiras até se machucar. Mas o Pedro acompanha esses dois como os melhores, né, formando os melhores do campeonato, e o Pedro olhando para o todo, o melhor jogador atuante no Brasil na temporada, né? Não só olhando para a temporada, todas as competições, o Pedro é o melhor jogador atuante no Brasil. Então, ele se beneficia do que o Flamengo pode oferecer a ele e ele representa o que o Flamengo é também em termos de poder de decisão. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Temos novidades. É o seguinte, Marcos Braz falou ontem na Zona Mista sobre a negociação para o Claudinho. Olha o que ele falou, abre aspas para o VP de futebol do Flamengo. A negociação continua complicada, mas o jogador e seus empresários estão lá, na Rússia, obviamente. Temos falado sistematicamente com eles, são quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá. Quando ele fala esse esforço que está fazendo lá, é o que a gente vem falando aqui. O jogador, a todo momento, vem pedindo para o Zenit para se transferir, para que seja vendido, para voltar ao futebol brasileiro. E o Zenit tenta a todo momento uma renovação de contrato porque quer ficar com o jogador. Os russos são duros na queda. Hoje eu estava até cortando o cabelo, o barbeiro até brincou comigo falando: Veneno nunca erra, só errou na situação do Claudinho. Na situação do Claudinho eu não errei. Eu só dei a falta de sorte dos russos terem voltado atrás. Tanto é que eu mostrei para vocês aqui que até a arte de divulgação do anúncio da chegada do Claudinho foi preparado pelo Flamengo. Vídeo pronto. Mas aí os russos, em cima da hora, recuaram, desistiram e falaram: não vamos mais vender. E agora está nesse impasse aí, mas o jogador está fazendo esforços, os empresários também estão fazendo esses esforços para poder conseguir a transferência para o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil porque isso não é demagogia. O Zenit tem muito dinheiro, é um clube milionário. Eles não estão nem aí para nada em relação a dinheiro. O jogador vai ficar triste. Tá bom, fica triste aí, ganhando seu bom salário, jogando futebol russo aqui, porque se a gente não quiser vender, a gente não vai vender. E fica nesse impasse. Outra informação de mercado da bola: ontem a gente trouxe a informação que o Fabrício Bruno, o Rennes da França, fez proposta ao Fabrício Bruno, uma proposta longa de 4 anos de contrato, um bom salário, e também o Rennes fez uma proposta ao Flamengo. E aí o Flamengo respondeu nessa quinta-feira e recusou a proposta. Para quem não sabe,
A proposta do clube francês ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno foi de 14 milhões de euros, 85 milhões de reais, sendo 12 milhões e meio de euros de maneira fixa, ou seja, certo que o Flamengo ia receber, mais 1,5 milhão de euros em metas, ou seja, número de jogos que o jogador disputasse, e aí totalizaria 14 milhões de euros, isso por 90% dos direitos econômicos, ou seja, o Flamengo ainda manteria 10% do atleta. Mas o Flamengo recusou e não fez nenhuma contraproposta, porque entende que o jogador é uma peça super importante para a disputa dos títulos dessa temporada. Eu acho que o Rennes vai aumentar essa proposta para o Flamengo. Isso é achismo, não é informação. Acredito eu que os empresários estão fazendo de tudo para poder trazer essa proposta para o Flamengo e que o Flamengo venda o jogador. Lembrando, o Flamengo havia aceitado a proposta do West Ham para vender o Fabrício Bruno, mas aí foi o Fabrício Bruno que não quis. No caso do Rennes, beleza, o jogador topa, mas aí o Flamengo tem que aceitar, e o Flamengo não aceitou até o momento. Eu vou ser bem sincero, eu não acho nenhum absurdo o Flamengo recusar essa proposta, muito pelo contrário. O Flamengo é um clube que não precisa de dinheiro em caixa, o Flamengo é um clube que está brigando por 3 competições importantes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Fabrício Bruno é peça importante, jogador titular hoje com o técnico Tite. Ah, mas com esse dinheiro pode contratar outro. Beleza. Quem te garante que esse outro vai chegar e vai jogar tal como o Fabrício Bruno vem jogando? Vai se adaptar rapidamente nessa temporada? Tudo é uma incógnita. Então o Flamengo está priorizando, obviamente, o ganho técnico, não o ganho financeiro. O Flamengo recusou uma proposta aí recentemente pelo Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino, e vai recusar se achar que não é uma boa oferta. Hoje, para tirar jogador do Flamengo é muito difícil. O Flamengo vive uma saúde financeira muito bem, obrigado, e não está desesperado para vender jogador. É isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, Cebolinha, a situação do Cebolinha, ele ainda sente dores no local. Everton Cebolinha, postei nas outras redes sociais. Everton Cebolinha fará exame amanhã, sexta-feira, para saber a gravidade da lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Hoje o atacante fez tratamento em casa e também sente dores no local. Fez em casa e também no CT, tá? E sente dores no local. O camisa 11, portanto, deve ser desfalque no Flamengo no jogo de sábado diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Confirmada essa lesão muscular, será a terceira do Everton Cebolinha no ano, ou seja, em 7 meses. Além desses 3 problemas musculares, ele teve problema no tendão e também no quadril recentemente. Então o Everton Cebolinha, tecnicamente falando, está muito bem, mas fisicamente está sofrendo bastante. Eu não acho normal um jogador como ele, quando eu falo como ele é atleta, no sentido literal da palavra. Ele se cuida fora das 4 linhas, ele faz o treinamento invisível, que as pessoas gostam de dizer, em casa com o fisioterapeuta particular, segue nutricionista, todo um plano alimentar, é um cara que se cuida muito. Então não é normal o Everton Cebolinha estar sentindo tantos problemas físicos. Eu acho que ele, o staff dele, precisou conversar com o Flamengo para entender o que está acontecendo. Bruno Henrique provavelmente volta no jogo de sábado contra o São Paulo. Então, teoricamente, entra na vaga do Cebolinha aí na ponta esquerda. Nação rubro-negra, já quero atualizar vocês sobre essa notícia que acabou de sair. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, soltou a bomba e disse que o Flamengo não jogou a toalha em questão da negociação do Claudinho. Vale lembrar que essa diretoria quer muito a contratação desse jogador. Nas últimas 3 temporadas, o Flamengo tentou a contratação do Claudinho e irá tentar até o último dia dessa janela. Vocês podem ter certeza que o jogador, junto com seus staff, também está tentando sua liberação. Assim, não é uma negociação fácil, até porque o dono dos direitos econômicos do atleta, que é o Zenit, é um time que não precisa de dinheiro, é um time muito rico, mais rico da Rússia. Então, assim, o Flamengo terá que ter muito jogo de cintura e terá que ter paciência. Não é uma negociação fácil. Negociar com os russos e principalmente tirar o Claudinho de lá não é fácil. É como se os árabes viessem aqui no Flamengo e tirasse
o Arrascaeta. Essa que é a verdade. Então tem que ter paciência. Eu tô confiante. O Marcos Braz disse que vai dar a última cartada. E assim, o Flamengo está muito otimista sobre esse desfecho, até porque o jogador assinou positivamente. O atleta quer vir. Quando o jogador quer sair do clube, é muito difícil do atleta permanecer. É muito difícil. Essa que é a verdade. Quero mudar o assunto aqui também e falar sobre essa proposta, mais uma proposta que o Flamengo recusou pelo zagueiro Fabrício Bruno. O Rennes da França, segundo o Vene Casagrande, Rennes da França formalizou uma proposta de 12,5 milhões de euros, cerca de quase 77 milhões de reais na cotação atual fixos, e mais 1,5 milhão de euros, cerca de quase 9 milhões de reais em bônus por metas, por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo ainda ia ficar com 10% caso, tivesse uma venda futura, e o Flamengo nesse momento negou essa proposta. Assim, eu vou ser sincero, eu acho que vai chegar outra proposta. O Rennes da França jogou-se 12 milhões só para ver como que o Flamengo ia se sair. O Flamengo recusou. Eu acho que essa proposta aí deve chegar na casa dos 15 milhões de euros. Se chegar nos 15 milhões de euros, será praticamente impossível o Flamengo vender, até porque o Flamengo já tem o substituto ideal de Fabrício Bruno. Tem o Léo Ortiz, tem o Davi Luiz, tem o Léo Pereira, tem o Bahia, zagueiro reserva, que vem se destacando muito. O Tite gosta muito desse jogador, desse zagueiro que é da base do Flamengo. Então assim, nação, tem que ter paciência, né? Se chegar uma proposta do Flamengo, vale lembrar que o Flamengo comprou o Fabrício Bruno por 15 milhões de euros, por 15 milhões de reais, irá vender por 15 milhões de euros, cerca de 10 vezes a mais do valor que o Flamengo investiu. Então vamos ter calma. Quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa recusada, e se chegar uma oferta de 15 milhões de euros, vocês aprovam a saída desse jogador? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Antes de finalizar, quero falar sobre o atacante Robozinho, que deu prioridade. O Michael deu prioridade ao Flamengo e assim, tá fazendo o Corinthians quer porque quer a contratação do jogador. E o jogador já disse, se me quiser, paga cerca de 2 milhões e meio. É claro que o Corinthians não vai pagar essa quantia. O Michael está dificultando para o time paulista porque ele quer jogar no Flamengo. Ele já deu a palavra ao Marcos Braz e disse que quer retornar, disse que quer jogar no Flamengo e chegaria para ser titular, hein? Com esses problemas físicos que o Cebolinha está passando e com esse péssimo futebol, com esse péssimo momento que o Bruno Henrique também está passando, o Michael chega para ser titular. Ele chega para ser titular, vocês podem ter certeza disso. Então é isso, galera. Essas foram as informações do nosso Flamengo nessa sexta-feira. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Se inscreveram no canal, deixaram o like. Agradeço a todos. Fiquem com Deus.